Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos mais uma leitura bíblica, mais um estudo da palavra de Deus, da nossa meditação aqui no capítulo 15 do livro de Números. Vem comigo. Então, o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: quando tiverdes entrado na terra onde habitareis, que eu vos dou, se apresentardes ao Senhor um manjar de bois ou de ovelhas, preparando no fogo como oferta de aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou ainda por ocasião das vossas celebrações solenes, o ofertante trará para a sua oferenda pessoal ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal de um jarro de flor de farinha, a melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite puro, para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício. Preparai 1 litro de vinho para libação como oferta derramada. Para cada carneiro preparai uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de azeite. 1 litro de vinho como oferta derramada que oferecerás em aroma agradável ao Senhor. Se for um novilho que vieres oferecer em holocausto, um sacrifício a fim de cumprir um voto, ou como sacrifício de comunhão ao Senhor, será oferecida além do novilho uma oblação, oferta de cereal de 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada de 1 hin, meio galão de azeite puro. Também apresentarás uma libação, oferta derramada de meio galão de vinho. Será uma oferta preparada no fogo, e o cheiro desse sacrifício é agradável a Deus eterno, ao Deus, o Eterno. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro ou cada cabeça de animal pequeno, ovelha, cordeiro ou cabrito, segundo o número de animais que fordes imolar, fareis o mesmo para cada um deles, conforme o seu número. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que tenham um aroma aprazível ao Senhor. Se algum estrangeiro que vive convosco ou entre vossos descendentes apresentar um manjar preparado no fogo de cheiro agradável ao Senhor, deverá proceder da mesma maneira. A congregação deverá obedecer às mesmas leis e estatutos que valerão tanto para vós como para o estrangeiro que habita entre vós. Esse é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vós quanto ao estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança incidirá tanto para vocês como para o estrangeiro que habita no meio de vocês. O Senhor falou ainda a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes transmitirás quando tiverdes entrado na terra para a qual eu vos conduzo. Deveis oferecer um tributo ao Senhor, tão logo comais do pão da terra. Como primícia da vossa massa de farinha nova, separareis um pão. Fareis essa separação como aquela que se faz com a eira. Como uma oferta da vossa colheita. Em todas as vossas gerações apresentareis ao Senhor um tributo do melhor das vossas primeiras farinhas de cada colheita. Se deixardes de cumprir por inadvertência qualquer um desses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor tem instruído por intermédio de Moisés desde o dia em que o Senhor determinou todas essas leis e para todas as suas gerações. Será que quando se cometer algum pecado sem a deliberada intenção e este não for conhecimento da congregação, toda a comunidade deverá oferecer um novilho para o holocausto de cheiro aprazível ao Senhor. Também apresentarão, juntamente com a oblação, oferta de cereais e a libação, oferta derramada de acordo com as prescrições e um bode como oferta pela expiação do pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel e eles serão perdoados, porquanto seu pecado não foi proposital. Quando trouxeram sua oferta para ser queimada perante o Senhor e apresentarem diante do Senhor o seu sacrifício pelo pecado cometido, a fim de reparar sua inadvertência, ele será perdoado de toda a comunidade, ele será perdoado a toda
à comunidade dos filhos de Israel e, de igual modo, aos estrangeiros que residem no meio dos israelitas, pois que todo o povo agiu nesse caso sem a intenção de pecar. Se for uma pessoa, apenas uma pessoa que pecou por ignorância ou desatenção, oferecerá em sacrifício por sua falta uma cabra de 1 ano. O sacerdote realizará diante do Senhor o rito de expiação pela pessoa que errou e cometendo um pecado involuntário, cumprindo sobre a pessoa o rito de propiciação, e ela será perdoada. Assim, somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem premeditar, seja essa pessoa israelita de nascimento, seja estrangeiro ou residente, contudo aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo ou estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado a palavra do Senhor e violado seus mandamentos, essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. Certa ocasião, quando os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante o sabá, no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo a lenha levaram perante Moisés, Arão e toda a congregação reunida, puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que se havia a fazer com ele. Então o Senhor instruiu a Moisés: tal homem deve ser morto. Toda a assembleia o apedrejará no acampamento. Assim toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou até que ele morreu, exatamente como o Senhor ordenou a Moisés. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhe dirá, para que se observe ao longo de todas as suas gerações que se façam borlas, franjas nas pontas das suas vestes e se ponha um cordão azul celeste em cada uma delas. E dessa forma as borlas estarão sempre ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os vossos olhos, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os meus mandamentos, e santos sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o vosso Deus. Queridos, somente os que realmente creem verdadeiramente em Deus recebem as grandes bênçãos. Porque os que creem sabem confiar, esperar e eles têm coragem para lutar com as armas da fé. Lá no capítulo anterior, no capítulo 14, nós aprendemos que a simples esperança não é suficiente para receber bênçãos. E qualquer batalha sem Deus resulta em maldição. A esperança que gera bênçãos é aquela esperança gerada pela fé no único e no verdadeiro Deus. Qualquer batalha e esperança sem Deus é incredulidade e tem poder de causar estragos, de gerar maldição. Apesar de todas essas maldições que foram cavadas com as mãos e lançadas com a boca daquele povo tão rebelde, tão irreverente, tão incrédulo, né? Aqui no capítulo 15, Deus revela de novo a graça, a misericórdia, a fidelidade, a sua palavra e aos seus servos. A Bíblia não relata quanto tempo passou entre os capítulos 14 e o 15, né? Mas o capítulo 14, ele falava, lembram? Deus falava para Moisés que nenhum deles ia ver a terra. E agora, no capítulo 15, Deus orienta sobre o que fazer para quando entrar na terra.
Queridos, o pecado é tão terrível, tão odioso, que afasta a presença de Deus, afasta as bênçãos de Deus. Mas nada nem ninguém pode frustrar os propósitos e os planos de Deus. Deus prometeu para Abraão que entregaria Canaã aos seus descendentes, né? E, portanto, a infidelidade das gerações só ia adiando a bênção, né? Cada vez que uma geração é muito infiel para receber a bênção, Deus, com toda a paciência, espera para favorecer a próxima geração. Os nossos pais foram rebeldes, serviram a deuses estranhos, foram adoradores de imagens. Não quiseram ouvir a palavra, mas Deus, os nossos avós, talvez, né? Mas Deus vem nos livrando alguém de geração em geração até chegar em nós. E se nós formos fiel até o fim, nós vamos receber a nossa bênção. Nós vamos entrar na Terra Prometida. Ah, queridos, que coisa linda isso, pensa nisso, né? Cada vez que uma geração é muito infiel para receber a bênção, Deus fica esperando para favorecer a próxima geração. Os filhos dos rebeldes, dos israelitas, andaram 38 anos no deserto. O objetivo de Deus era ensinar eles, né? Que ele sempre entrega o que prometeu para os que primeiro se entregam completamente a ele. Deus não abre mão dos seus objetivos assim, né? Os filhos dos rebeldes permaneceriam na escola de Deus, no deserto, até que um novo caráter fosse formado nessa nova geração. É por isso que Deus fez mais leis para os que entrariam na Terra Prometida. Aqui, desde o capítulo 1, do versículo 1, até o versículo 16, tem leis relacionadas com as ofertas da terra, né? E depois, a partir do 17 até o 21, as leis vão abranger os primeiros frutos. Depois do 22 até o 36, aí as leis são para os que praticam pecados voluntários e para os que praticam pecados involuntários, para os que violam o dia sagrado do descanso. E depois, a partir do versículo 37 até o 41, isso, até o 41 tem leis sobre as bordas azuis e nos cantos das roupas, né? Fica muito claro que Deus não chama os crentes que só estão ali porque esperam e lutam pelas bênçãos. Ele chama as pessoas para confiar completamente nele, estando pronta para lutar em qualquer situação, nunca estão dispostas a abrir mão ou a negociar os princípios de Deus. São essas pessoas que Deus chama. E Deus quer que seus filhos dependam completamente dele. Portanto, os que são filhos recebem as bênçãos os que são filhos recebem as bênçãos sem nem precisar pedir. É incrível, mas a gente recebe sem nem precisar pedir. Deus ama os filhos que oram em todo o tempo, que meditam na sua palavra, pelo simples prazer de estar com Ele. E odeia os que tentam se passar por seus filhos, mas são irreverentes, desobedientes. Filhos amam estar com seus pais, mas os irreverentes, os insubordinados,
Esses aí só oram para conquistar bênçãos, sem saber que a recompensa deles é a mesma de todos os ímpios. Deus é santo, queridos, e Ele mandou Cristo aqui na terra para gerar filhos pelo Espírito Santo. Porque sem santidade ninguém vai entrar na terra prometida. Se entregar pela metade é religiosidade, é hipocrisia, não vale a pena. Nenhum religioso vai entrar na cidade celestial, assim como nenhum religioso aqui entrou na terra prometida. Rebeldia é o fruto da arrogância. A arrogância gera irreverência. A irreverência produz maldição, tranca todas as entradas das bênçãos, queridos. Deus arrancou os escravos do Egito, colocou eles na escola. Desde que eles saíram do Egito até chegar em Canaã era um processo de santificação. Da mesma forma, Deus chama os incrédulos para crer. Tira o crente do mundo, liberta do pecado. Depois de liberto, a libertação é a matrícula para a escola de Cristo, onde os alunos aprendem a passar pelo processo. É um processo seletivo. Passar pelo processo seletivo da santificação. Porque não basta ser liberto do pecado. É preciso se santificar para passar pelos portões da cidade celestial. Lá na carta aos Hebreus diz que muitos foram resgatados da escravidão do pecado e estão nas congregações com o povo de Deus. Mas nós precisamos saber que a maioria não está vivendo no reino dos céus. E por causa disso eles não vão entrar pelos portões do céu. Não se enganem, queridos. Sem santificação ninguém vai ver o Senhor. É preciso crer em Jesus, confiar completamente no seu Pai e permitir que Deus ocupe o coração inteirinho para ser santificado. Só vão entrar pelos portões da Cidade Santa todos os que se entregam e se submetem à sua vontade. Isso quer dizer que na lista de prioridades do verdadeiro cristão estão os dias de culto, de adoração, as horas de oração, as horas de meditação na palavra, os cuidados com os necessitados. E nenhuma atividade ou programação vai poder ocupar esse lugar na lista de atividades do cristão. O resto tudo fica para depois. O candidato ao céu não vai desperdiçar as horas sagradas do seu tempo com atividades mundanas, nem vai gastar os seus esforços e os seus recursos com coisas que não vão ter nenhum proveito para o reino de Deus. Porque o objetivo do cidadão do céu é ver o evangelho de Cristo avançar. Na carta de Paulo aos Coríntios também, Paulo diz que abre mão de todo e de qualquer direito na terra para não prejudicar o crescimento do evangelho. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam os que pregam a vocês, nós não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito, nós preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculos para as boas novas de Cristo. Isso está lá no capítulo 9 da carta de Paulo aos Coríntios. Queridos, não tem direito nessa terra que seja mais importante do que os nossos direitos e as nossas obrigações de cidadão do céu.
Então, queridos, lembrem que a nossa cidadania agora não é mais. Você pode estar ouvindo de qualquer lugar do mundo. A nossa cidadania não é brasileira, portuguesa, africana, americana. Nós temos uma cidadania muito além disso. Nós somos cidadãos do céu. Aqui nessa terra, cidadão do céu tem deveres para desfrutar de todos os direitos. Lá, depois que adentrar pelos portões celestiais. Um forte abraço e até o próximo capítulo, né? Que Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós. Que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém e amém, Jesus.